Santana, Sorocaba e várias outras pessoas. O preço da unidade mais simples, 257 metros quadrados, 4 suítes com vista para o mar, é R$4 milhões. No ano passado, o Ministério Público Federal tentou barrar a obra por descumprimento da legislação ambiental, mas a Justiça liberou. E qual o futuro da cidade com tantos arranha-céus? Segundo estudos foram realizados, provavelmente até o ano 2028 a cidade vai ter carência de água. E com o aumento populacional, com ainda mais edifícios serem construídos, o problema tende a ser cada vez pior. Com certeza não faltará água. Nós estamos, inclusive, planejando outros reservatórios. Nas esquinas dos edifícios aparece mais um problema. É invisível, mas dá para sentir bem. Aqui, ó, outra consequência desses prédios gigantes, o vento que se forma nas ruas que ficam no entorno das construções. É uma corrente de ar forte. Esse ar de metrópole, num lugar tão pequeno, não foi conquistado de uma hora para outra. Na década de 60, já tinha uma meia dúzia de prédios por aqui. Começou com este em 1959, com 4 andares. Já era muito para a época? Era bastante, sim. Para a década de 50, porque a orla nessa época, para tu ter uma ideia, era só casas. A lei municipal não limita a altura máxima dos prédios. Além disso, as construções imponentes se espalharam também por causa de outra facilidade. Muitos prefeitos, vice-prefeitos foram construtores. Isso contribuiu fundamentalmente para essa corrida pelas alturas. O atual prefeito, ele é ligado à construtora, alguma construtora? Não, vice sim. O vice é ligado à construção civil. Ele é um dos maiores construtores da cidade. Existem leis muito bem definidas, feitas através da audiência pública, feitas através de processos transparentes, onde esses prédios obtêm o licenciamento através de modelos estabelecidos. Em relação à sombra na praia, o prefeito prometeu ainda este ano aumentar a faixa de areia. Agora, resolver, de fato, dependendo da posição do sol e da hora do dia, de fato, ainda a sombra ela vai continuar. E assim, a cada andar que sobe, o desenho nas areias de Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, vai mudando. E a sombra avançando, dia após dia. É hoje, R$40 milhões desviados da educação em Alagoas. Cadê o dinheiro que estava aqui? É agora, as meninas superpoderosas. O vestido transparente. Ou a beleza das sardas. Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa. Com essas duas, tudo vira notícia. Até a nossa entrevista foi manchete antes mesmo de ir pro ar. Elas estão entre os brasileiros com mais seguidores. Sucesso absoluto nas redes sociais. Já passaram até astros internacionais, como Leonardo DiCaprio e Mariah Carey. E apesar da fama toda, essas duas amigas se comportam como duas amigas. Vê se tá certo aqui, tá pra frente. Tá direitinho, tudo direitinho. Tá bonitinho? Tá decente? Tá apresentado? Eita! Minha mãe adora ver Fantástico, gente, pelo amor de Deus, família inteira. E aí, ansiosas pra estreia? Ai, que orgulho que dá, A partir desta terça-feira, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine estão na nova novela da Sete, Deus Salve o Rei. Com muito orgulho que anuncio o noivado de minha filha, a princesa Gertena, com o Marquês de Cordona. Elas são as protagonistas de uma história medieval gravada com recursos super modernos. Pela primeira vez, uma novela ganhou uma cidade cenográfica totalmente coberta. Só assim, com controle total da luz, para ter um cenário europeu em pleno verão do Rio de Janeiro. As paisagens dessa história vêm de longe. Foi criado um banco com 4.000 imagens gravadas em 8 países do velho continente. E para tudo parecer perfeito, entra a computação gráfica. Deus Salve o Rei é a obra que mais vai usar esse recurso em toda a história da TV Globo. Marina é a Amália, uma plebeia que tem um encontro inesperado com um príncipe. Quem é você? Amália. E Bruna vive a ambiciosa princesa Catarina. Nós precisamos fortalecer o nosso exército. É a primeira vez que as duas trabalham juntas numa novela. Mas longe das câmeras, essa parceria começou há muito tempo.
Nós começamos praticamente na mesma idade, assim, né? E nos reencontramos na época de escola aos 15 anos, aos 14 anos, né? Isso. E estudamos na mesma sala por um ano. E agora na gravação continua esse tricô também, as duas juntas, Sim, né? foi muito gostoso. Tricô e muita festa. Olha a Marina dançando no camarim. E quem imita? Uma chance pra vocês. Quem sou eu? As duas com 22 anos, Sim. as duas um mega sucesso, duas meninas lindas. E quando uma olha pra outra, o que dá mais orgulho na amiga? Eita! Que pergunta difícil. Eu não sei, eu acho que o todo, sabe? O todo, ver... Em primeiro lugar, ver ela feliz. E te ver também feliz, com essa energia única que você tem. Tô feliz da gente estar junto. A gente tá aí, chegando lá! Agora, já que Bruna levantou a bola, falou que a Marina tá feliz em todos os aspectos, como é que tá a vida de casada? Marina se casou com o empresário Xandinho Negrão há 3 meses. Além de eu ser apaixonada por ele, enfim, ele ser um cara incrível, mas o fato dele me apoiar na minha carreira, isso faz toda a diferença. Você anima não, Bruna? Casamento? Eu sempre achei que eu fosse casar super cedo. Você achou? Eu achei. Mas É porque eu acho que eu vou ser mãe cedo, então eu sempre achei que casaria cedo. Mas já tá pensando em ter filho? Já? Não tô pensando, planejando isso, pelo amor de Deus, mas eu tenho uma sensação de que também não vai ser muito tarde. Mas que rumo é esse pra ser gente? Eu vim aqui pra falar isso. Casal Brumar. A internet tá numa torcida por esse romance. Ainda mais com essas fotos da Bruna e do jogador Neymar juntos de novo, curtindo o Réveillon. O que vai acontecer na vida real? E o que vai acontecer na ficção? Nosso futuro depende das nossas escolhas ou o destino é implacável? O principal questionamento da novela serve para todos, né? Eu acho que você faz escolhas e vai administrando o que o destino coloca no seu caminho. Eu concordo, mas eu acho que as nossas escolhas podem mudar definem tudo. muita coisa. Tanto faz se é a escolha ou o destino. O que vem por aí é muita emoção. Deus salve, viu? Hey! She was a true love of mine. E olha, sabe quem é que mais está no momento de fazer escolhas? A geração Z. Ganhar bem e ter estabilidade no trabalho ou correr atrás do que gosta e lutar para ser feliz. Os filhos da era conectada, que não conheceram um mundo sem internet, tiveram um choque de realidade com a crise econômica. É o que mostra uma pesquisa exclusiva. O que houve com aquela rebeldia incontida? Eu acho que eu me sinto preso e incapaz. Se eu não me sentisse preso e incapaz, eu estaria completamente incendiado. Onde foi parar a liberdade do desapego? Eu não dou conta de ser autônomo, de não ter carteira assinada, não é pra mim. Em que dilemas mergulha a juventude do século XXI? Felicidade ganha bem, estabilidade. Aí a estabilidade fica aqui no meio, brigando com isso tudo. Desde 2013, a PUC do Rio Grande do Sul estuda as aspirações da juventude brasileira. No ano passado, de março a outubro, os pesquisadores ouviram em todo o país 1.640 jovens entre 18 e 34 anos. O resultado foi uma guinada de comportamento. Ser feliz perdeu importância para a ideia de ganhar dinheiro. Em 2013, antes da crise, a prioridade para 48% deles era a felicidade no trabalho contra 34% que queriam ganhar bem. Hoje, são 38% querendo mais dinheiro no bolso no fim do mês, contra só 29% que ainda priorizam fazer o que gostam. Um jovem com uma cabeça talvez até um pouco mais conservadora em relação ao seu futuro profissional, à sua carreira, dentro de uma ideia de talvez achar uma posição e conseguir ser alguém, trabalhar com o que gosta, mas com um sonho de estabilidade. Será que o senso prático da chamada geração Z, que não sabe o que é uma vida sem tecnologia, teria a ver com o mundo conectado em que ela vive? A gente pode dizer assim que a geração Z foi a única que nunca viu o mundo sem internet.
Desde o nascimento, eles viveram 3 grandes revoluções, né? Revoluções tecnológicas. Quando eles eram ainda muito crianças, a gente já vivia uma era da informação com a chegada da internet doméstica, com os sites, com os portais, com os e-mails. Quando eles eram adolescentes, a gente vê a chegada, então, dos smartphones, a gente vê o nascimento das redes sociais. E agora, quando jovens, a gente vê uma supremacia do mobile, todos os aplicativos chegando nas mãos desses jovens. Pela primeira vez na história da humanidade, uma geração vive integralmente na chamada Era da Hiperrealidade. O que isso significa? É uma geração que consegue viver essas múltiplas realidades, a realidade física e a realidade virtual, se sobrepondo e, mais do que isso, se complementando. E como isso impacta o jeito de ser do jovem brasileiro? Quem é a geração Z? A impressão que eu tenho é que aquela pessoa sonhadora foi dando lugar a uma pessoa mais prática, é isso? Isso. Mais prática, assim, tipo, né, levando tapas de realidade, eu acho. A ansiedade, ela é um sentimento que ele bate na minha porta todo santo dia. Quem é você? Não faz essa pergunta, vou ter que tomar minha média aqui. Ficar nervoso. Não é fácil lidar com a pressão de se autodefinir. Mas a angústia natural da idade ganhou o peso brutal da crise política e econômica que a gente vem enfrentando em nosso país de 2014 para cá. A ponto da juventude brasileira rever o próprio conceito de felicidade, que deixou de ter um valor abstrato e romanticamente idealizado para se vincular claramente aos desafios concretos da sobrevivência. Lyndon Johnson tem 19 anos. Depois do Enem, ele atravessou o país para estudar publicidade no Rio Grande do Sul. Eu analisei, né, o que é melhor, Fortaleza, Porto Alegre, na área que eu quero. Vi que aqui era muito mais amplo, o ensino era melhor. Eu vi que você se dá bem com a galera lá, né? Então, sim. Você fez amigos já? Tenho amigos. O pai, que mora em Fortaleza, suspeita que o filho queira ganhar a vida no exterior. Eu acho que esse garoto ele quer ir para fora, ele quer ir para Canadá, para os Estados Unidos. Eu acho que ele vai longe. Mas não é bem isso. O nosso jeito de ser eu acho muito divertido. Todo estrangeiro que eu conheço se apaixona por isso e eu me apaixono por isso. Se eu sair daqui eu vou achar tudo muito chato, eu acho. Você não quer fugir daqui, não? Não quero fugir daqui. O problema de Lyndon Johnson não é ficar, é o que fazer para poder ficar. Quando eu escolhi o que eu ia fazer de faculdade, eu não pensei em dinheiro, em nenhum momento. Aí eu cheguei aqui e comecei a fazer a faculdade, aí agora já não sei mais se eu quero continuar nela, porque uma das coisas que eu mais quero é ter dinheiro, ter estabilidade. Agora que eu tô cuidando da minha vida, eu sei o preço das coisas que eu não sabia antes, que eu era na casa dos meus pais. E aí eu tenho medo, assim, de um dia não poder pagar pelas coisas que eu quero. A faculdade de publicidade já não é mais uma questão fechada. Agora eu acho que eu faria qualquer coisa, assim, por estabilidade financeira. Qualquer coisa o quê? Um emprego chato? Um emprego chato. Você toparia um emprego chato? Eu não sei, eu penso muito. Fico pensando toda hora, será que eu faço isso? Será que eu troco de curso? Será que eu vou para um emprego chato que vai me dar dinheiro? Foi o que Valéria acabou fazendo. O meu serviço ele é totalmente burocrático, né? Eu trabalho no departamento pessoal. Depois de se formar como administradora de empresas, ela fez concurso para a mesma universidade onde estudou, a Federal de Goiás. É um cargo que é técnico, é nível médio, nada de administração do que eu estudei. Eu gosto, assim, do ambiente, de trabalhar na universidade, eu gosto dos meus colegas de trabalho, mas eu não me sinto realizada profissionalmente. O pai, delegado de polícia aposentado, vê na filha o espelho do próprio passado. Eu até estudei a vida inteira para ser médico, virei delegado, que não era o que eu queria, mostra assim um desencontro de paixões, né? Você vê alguma semelhança com o momento que a sua filha está vivendo? Sim, eu vejo sim, a gente sofre com isso. Pai e mãe sofrem com isso, porque vê a luta, ela está buscando os caminhos, tenta várias opções e o mercado às vezes é cruel. Mesmo assim, Valéria não acha que esteja trocando, aos 29 anos, a felicidade pelo trabalho. É difícil a gente falar de felicidade sem ter uma estabilidade profissional, né? Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal que agindo assim será vital para o teu coração. Everton, de 25 anos, foi criado nas quebradas da Grande São Paulo. Eu era muito problemático, já fui expulso da escola. Então, assim, eu sou realmente aquele cara que você olha e fala, é o próximo
a estar nas estatísticas do cemitério ou do sistema carcerário. O movimento cultural da periferia o resgatou do abandono. O hip hop salvou minha vida, o rap salvou minha vida, a dança salvou minha vida. Ganhou uma bolsa para estudar direito. E a primeira missão do aprendiz de advogado foi visitar o irmão na cadeia. Você pensa, um estudante de direito, no início da faculdade, indo visitar o irmão. E vários amigos meus de infância, inclusive, que estudaram comigo, estavam na mesma cela. Ele ficou preso aproximadamente 8 meses, 9, e ele foi absolvido por falta de provas. O que é tráfico? De tráfico. Elion tem 21 anos e trabalha numa barbearia. Dei a volta por cima, né, cara? Hoje em dia eu virei barbeiro, aí tô tranquilo. Segui o exemplo aí do meu irmão aí, que é um cara trabalhador, estudioso, né, cara? Pra gente que é barbeiro, né, cara, não tem crise, né? O cabelo tá sempre crescendo, né? Tá sempre cortando, né? Mas essa mesma crise desdenhada pelo irmão provoca calafrios em Everton. Eu não posso falhar. A minha vida, ela não tem margem para erro. Como 72,7% dos jovens ouvidos pela pesquisa, Everton gostaria de começar a carreira com carteira assinada. Acaba tendo esse sonho de se formar, se tornar um advogado e abrir seu próprio escritório. Mas se eu puder ter uma certa estabilidade até conseguir concretizar diversos sonhos, sim. Está caminhando para isso. Já arranjou um estágio numa empresa de importação e exportação. Ainda que não seja exatamente o que ele esperava. O trabalho, por mais estressante que ele seja, às vezes mais desagradável que seja, se a remuneração é boa, acaba sendo uma motivação para que a pessoa possa continuar lá. E aí a felicidade dela não vai ser o trabalho, vai ser o que transcende a esse trabalho. Se vai sair contratado ou não, mais um foco de tensão. Se você não tiver um bom psicológico, se você não tiver um preparo, assim, um certo autocontrole, você surta. É uma marca da geração Z. 36% fazem ou já fizeram terapia. 17% já fizeram uso de antidepressivos ou ansiolíticos. O que você sente? É uma angústia? O que é? Assim? Eu fico tenso, eu fico nervoso, achando que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar. Fico ansioso, preocupado. Uhum. E você começou a fazer algum tipo de tratamento já? Sim. Uhum. Terapia? Terapia e medicamento. O futuro do Brasil também tira o sono dos jovens. Você se liga em política? O que você pensa sobre isso? Eu já fui mais preocupado do que eu sou agora. Eu decidi fingir que eu não tô vendo para eu ter alguma sanidade mental. 80% se dizem preocupados com o país que temos. Eu gostaria de um país que não tivesse tanta pobreza. Eu quero um país inclusivo, onde eu possa entrar num tribunal e eu ver um juiz negro, onde eu possa ser atendido por um médico negro. 59,8% querem uma democracia mais participativa e uma reforma que troque os políticos que estão no poder. E me parece que esse clamor seja no sentido de, puxa, me ouve, ou, ops, tô aqui, faz alguma coisa por quem tá aqui também. Parem só de se proteger, vocês não estão numa ilha. A expressão política da geração Z extrapola os partidos. Pode ser se vestindo de Mulher Maravilha para brincar com as crianças da periferia, como faz Valéria. O serviço voluntário é luz na minha vida. A gente precisa de gente para ser gente. Quando você se aproxima do outro, quando você sai do conforto da sua casa, no fim de semana, e estende a mão para quem está precisando, você se torna mais humano. Ou pode se manifestar no ativismo militante de Everton, que nasceu no movimento negro e que faz do rap uma ponte entre dois mundos. Os dois tipos de grupo, tanto os grupos dos doutrinadores intelectuais, pensadores, do mestrado, doutorado, quanto a Dona Maria, que não cursou nem a segunda série, consegue entender. Aqui eu vi 2 vídeos desses, né? Quer dizer, você estava lá na Ordem dos Advogados do Brasil e estava numa quebrada, falando a mesma poesia. A mesma coisa, sem tirar nenhuma vírgula. Estudante de direito, pensador da ciência jurídica. Meu lugar é no tribunal, argumento coeso, mas estarei lá defendendo o réu e não sendo preso. Eu tô sendo um cara que eu tô me transformando num elo, numa ponte de ligação, que consegue compreender o pensamento do empresário que faz um contrato de milhões e do cara que tá na periferia pensando em roubar um ônibus. E isso serve pra quê, na sua opinião? Cara, eu acho que a gente pode chegar aí num futuro não muito distante, onde eu possa conseguir ser intérprete dos interesses divergentes, assimilar
os pontos divergentes, conseguir fazer uma conexão entre eles para chegar num bem comum. Se eu conseguir executar isso, eu acho que eu vou ganhar o Nobel. Eu vou ganhar o Nobel. Em São Paulo, os estudantes chegaram com chuva para o primeiro dia da segunda fase das provas da FUVEST. Os portões foram abertos ao meio-dia e fecharam 13h. Os estudantes fizeram hoje a prova de português e a redação. O tema aproveitou as polêmicas exposições do ano passado para discutir com os candidatos se há limites para a arte. 20 mil alunos disputam 8.400 vagas. Uma investigação para o nosso repórter secreto, onde foram parar 43 milhões de reais que deveriam estar no cofre da Prefeitura de Coruripe, no litoral de Alagoas. O então prefeito, suspeito de envolvimento no sumiço dessa grana, é hoje ministro de Estado. E agora, senhor ministro, cadê o dinheiro que estava aqui? Coruripe, Alagoas. O melhor pedaço do paraíso dos laranjas. Não sabia que era negócio de empresa, não. Nós estamos falando de manicure, motorista, vigia da própria prefeitura, enfim, de pessoas de origem humilde, que na realidade eram manipulados por esse grupo, né, que direcionou licitações e desviou recursos públicos da prefeitura de Coruripe. É tempo de avançar em quem afana o dinheiro público. Estão envolvidos no esquema 29 pessoas físicas e mais de 25 empresas. São mais de 40 milhões de reais, dinheiro da educação, escapando nessa barafunda de laranjas. Uma verba dessa, que era destinada à educação, faria uma diferença muito grande na questão social. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, o esquema envolve o atual ministro do Turismo, Marcos Beltrão, e também parentes dele, na época em que Marques era prefeito de Coruripe, eleito pelo PMDB. Por isso, o repórter secreto foi para lá, para saber: cadê o dinheiro que estava aqui? Essa pizza mostra que de 49 licitações da Secretaria de Educação de Coruripe, entre 2011 e 2012, 41 foram vencidas por empresas que tinham o mesmo contador. 14 empresas compartilhavam o mesmo número de telefone. Tem mais. O contador, a esposa do contador, tinha empresa que dividia o mesmo endereço com a empresa da mulher do diretor do departamento de compras de Coruripe. Um rolo só. E as duas empresas, as empresas de ambas, participaram das licitações e venceram. Tem mais. O prefeito que tinha uma irmã que era secretária de Educação, que tinha um primo que era diretor do departamento de compras e que tinha uma prima que era procuradora-geral do município. Janine Beltrão, irmã do então prefeito, era secretária de Educação no período investigado. Ela é do PRB e no ano passado foi eleita prefeita de Jequiá da Praia, ali do lado. Já Francisco Beltrão é o primo que foi chefe do setor de compras em Coruripe. Segundo as investigações, o chefe de compras também foi sócio do tal contador de 41 empresas. A mulher do chefe do setor de compras, o cunhado e o sogro constituíram empresas para essa finalidade criminosa, que é desviar os recursos de Coruripe. Nós estamos falando de recursos do transporte escolar, da merenda escolar, da construção de escolas, empresas que sequer foram consumidoras de energia elétrica e de água no período em que se viram contratadas pelo município de Coruripe. Ao mesmo tempo que a Lava Jato mostra um alto grau de sofisticação, a gente vê a persistência e a existência de fraudes evidentes como essa. São fraudes toscas. O servidor da Secretaria de Educação, Diego Calixto, é apontado como peça-chave na jogada. Diego Calixto era uma espécie de operador financeiro do grupo. E ele era o operador de lavagem da organização criminosa. Segundo as investigações, dezenas de cheques da conta da Prefeitura de Coruripe foram sacados na boca do caixa por Diego. Ele foi beneficiário de mais de R$1 milhão do Fundo de Educação Básica. O repórter Eduardo Faustini procurou Diego por telefone, mas ele não respondeu. Então
Também por telefone, o repórter secreto falou com o contador Manuel da Souza Silva, apontado como o abridor das empresas do esquema. Ele se diz inocente. Nenhuma dessas empresas foram constituídas sem a presença do empresário. Pois é, mas o servente José Cláudio dos Santos, um dos laranjas citados no esquema, disse que forneceu documentos para a quadrilha achando que tinham lhe oferecido trabalho. Eu entrei. Aí eu não sabia que era negócio de empresa, não. Aí você deu o quê? Só documento, assinei um papel. Você hoje está desempregado, é isso? Eu faço bico só. Bico? Bico de quê? Servente, na rua aí. O contador Manuel disse que as empresas foram abertas dentro da lei. E todas as empresas foram constituídas com a sua devida legalidade, sem em um momento faltar um documento. É, né? Mas nas licitações fraudadas faltou papel. Não tinham as certidões respectivas da Previdência, da Receita Federal e foram admitidas como se fossem empresas regulares nessas licitações. Ô, Manuel, e o negócio das empresas com o mesmo telefone? Como é que foi isso? Eu botava o número do escritório. Isso é uma coisa normal, que hoje eu não faço mais. Somados os valores envolvidos na licitação, nas contratações diretas e nos pagamentos sem comprovação documental, nós vamos chegar aí a mais de 40 milhões de reais em valores atualizados. O repórter Eduardo Faustini também procurou Francisco Beltrão, que não retornou os recados. Em nota, Jeanine Beltrão nega qualquer irregularidade à época em que esteve à frente da Secretaria de Educação de Coruripe e afirma que não responde a qualquer processo ou inquérito relativo a verbas do Fundeb. Também em nota, o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, ex-prefeito de Coruripe, afirma que não responde a qualquer inquérito na investigação citada na reportagem. Como o ministro tem prerrogativa de foro, agora cabe à Procuradoria-Geral da República examinar os autos. Foi encaminhado um material, a cópia dos autos, para a Procuradoria-Geral da República, que analisará a conduta do senhor Marcos Beltrão sob a perspectiva criminal. Por enquanto, o Ministério Público pede a condenação dele na esfera civil em 9 ações por improbidade administrativa, que não tem prerrogativa de foro. Essas 9 ações de improbidade administrativa alcançam os 2 últimos anos do mandato do senhor Marcos Beltrão como prefeito da cidade de Coruripe. Segundo o Ministério Público, Jeanine Beltrão, Francisco Beltrão, o contador Manuel, Diego Calixto e mais 5 pessoas também estão sendo acusados. O ministro diz que na gestão dele a educação pública se tornou uma das melhores de Alagoas, tendo obtido a maior nota estadual pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Após quase 5 anos, apurações prosseguem sem que se tenha encontrado prova contra integrantes de sua equipe à época de sua administração em Coruripe, diz ele na nota. Se for verificada qualquer irregularidade, que os responsáveis sejam punidos. Passou a ser uma atividade arriscada em Brasília se envolver em esquema de corrupção. Mas essa realidade parece não ter chegado aos pequenos municípios do Brasil. É por isso que em 2018 o repórter Eduardo Faustini vai continuar percorrendo o Brasil para saber: cadê o dinheiro que estava aqui? Passaram a mão também no dinheiro da saúde. Um desvio milionário de verbas no estado do Amazonas, que, segundo as investigações, beneficiou até o ex-governador. José Melo foi levado da mansão onde vive para uma cela da Polícia Federal em plena passagem de ano. No estado do Amazonas, propina agora tem um outro nome: custo político. Que para eu trabalhar 100% correto, eu não vou poder dar custo político para ninguém. Quem cria esse código para a propina é o empresário Mohamed Mustafa, numa reunião em 2016. O médico é acusado de desviar 110 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Sem saber que estava sendo gravado, ele escancara a fórmula do crime. É um custo X que se gasta, daquilo eu tenho que tirar Y, que eu tenho que passar para eles. Essa fórmula ajudou a transformar a saúde num caos. São 4h20 da manhã e já tem fila aqui no posto de atendimento. Tirou dinheiro dos hospitais para bancar a mordomia de políticos e funcionários públicos. A coisa pública passou, em determinado momento, a ser propriedade desse grupo. Foi essa fórmula da propina que levou para a cadeia 4 ex-secretários e o ex-governador José Melo, do PROS.
Melo governou o Amazonas até maio do ano passado, quando teve o mandato cassado por compra de votos. Escândalo revelado pelo Fantástico em 2015. Ele foi preso no último dia do ano, quando se preparava para o Réveillon em casa. Uma mansão avaliada em 7 milhões de reais. Foi nesta cela na Polícia Federal que o ex-governador José Melo passou o Réveillon. É um lugar pequeno, são 5 metros de comprimento, mais ou menos 1,5 metro de largura, um colchão e aqui no fundo fica o banheiro. Essa semana, José Melo e todos os suspeitos foram transferidos para presídios estaduais. Pode, ladrão, ladrão! O pivô do esquema era o empresário e médico Mohamed Mustafa, que gerenciava 3 unidades de saúde no Amazonas. Parte desses serviços não era prestado. Em relação a outros contratos, havia um superfaturamento de cerca de 30%. Esse dinheiro era recebido por parte dos empresários e devolvido ao líder da organização criminosa, que era Mohamed Mustafa. O empresário já tinha sido preso em 2016 e a Polícia Federal apreendeu mais de 50 celulares. Na memória dos aparelhos, centenas de arquivos que revelam como o dinheiro era desviado. Um dos arquivos é a reunião que mostramos no início da reportagem. Uma sócia de Mustafa grava tudo escondido. Ele desconfiava que estava sendo investigado e contrata um advogado. Está legalizando o ilegal. Mas é que o errado, Mohamed, tem que ser bem feito. Por exemplo, esterilização. Eu não faço um pouquinho para dizer que aquele pouquinho está com sobrepreço. Eu não faço nada. Segundo a PF, parte do dinheiro desviado bancou agrados de luxo para os ex-secretários presos. O da Saúde, Pedro Elias, foi ao Rio de Janeiro e se hospedou no Copacabana Palace. A conta, entre hotel, carro e segurança, quase 50 mil reais. Para o secretário da Fazenda, Afonso Lobo, vinhos que, segundo a PF, custam pelo menos 33 mil reais. Além disso, proporcionava também viagens em jatinho particular. Este empresário, ele gostava de se gabar por corromper, né? Ele dizia que isso era como se fosse o dom dele. Para a polícia, Evandro Melo, irmão do ex-governador, foi quem recebeu mais propina. Era o secretário de Administração e Gestão, a quem o empresário afirmava pagar 300 mil reais por mês. Em nota, Evandro Melo diz que não cometeu crime e que a investigação é um grande erro. Pedro Elias não se manifestou e Afonso Lobo afirmou que irá provar as ilegalidades da operação. Já a defesa de Mohamed Mustafa diz que as acusações são mentirosas. Jennifer da Silva, a sócia de Mustafa que gravou a reunião, fez delação premiada. Ela confirma que o dinheiro da saúde também foi usado nas eleições. Qual campanha? Do seu Melo, que era 1 milhão que ele tinha que passar para poder a campanha. Para a Controladoria Geral da União, a conta do patrimônio do ex-governador e da mulher, que também foi presa, não fecha. Para manter uma casa de 7 milhões é incompatível um salário de 17 mil reais. O Fantástico foi atrás de outro imóvel de José Melo, no interior do estado. Por aqui, só estrada de terra. Entre tantas estradas em péssimas condições, uma está asfaltada. São 20 quilômetros assim, sem nenhum buraco. O custo da pavimentação, 8 milhões de reais. Tudo isso para beneficiar um único sítio, que fica bem aqui, no fim da pista. O dono, o ex-governador José Melo. A defesa dele nega os crimes. Ele feriu interesses de um grupo político e de um grupo criminoso organizado. E por isso ele está sendo acusado falsamente. Em Manaus, nosso produtor acompanhou a rotina de quem sofre com a crise na saúde. Essa fila aqui é a fila preferencial, a fila dos idosos. Os primeiros da fila, eles chegaram por volta de 2 da manhã. Uma vergonha para a saúde, uma coisa dessa. Não tem uma preocupação com a saúde em nenhum momento. Não, essa preocupação não existe. A preocupação única e exclusiva é desviar recurso público. A gente vive hoje num país que a base dele é legalidade. Em tudo que a gente faz. Veja. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e as leis, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Amazonas.
Se Hollywood tem um Olimpo, eles estão lá no topo. Tom Hanks, Meryl Streep e o diretor Steven Spielberg. Os três se juntam agora pela primeira vez para fazer um filme a toque de caixa. Eu pergunto pro Spielberg por que ele se desdobrou para fazer um filme tão rápido. Eu li o roteiro e pensei, nossa, tem certeza que isso não foi escrito sobre os dias de hoje? A história se passa em 1971, mas se você inverter o 1 pelo 7, é 2017. É exatamente o que está acontecendo hoje. E eu sabia que teria um público com ouvidos bem abertos para essa história. A história do filme é real. Um escândalo que ficou conhecido como Papéis do Pentágono. Era a época da Guerra do Vietnã. E o governo americano estava escondendo de todo mundo que estava perdendo a guerra por lá. Mas um funcionário conseguiu documentos secretos que revelavam a verdade. E entregou tudo para o jornal The New York Times, que publicou na capa. O governo americano processou o jornal e o impediu de continuar fazendo mais reportagens sobre o assunto. Eu pergunto se o Tom Hanks também acha que há alguma relação daquele período com os dias de hoje. Os paralelos são incríveis. O governo americano está novamente tentando esconder a verdade, denegrir a imprensa e deixando tudo meio obscuro. Ele se refere à cruzada do presidente americano Donald Trump contra a mídia. O ex-apresentador de reality show insiste que a imprensa americana não fala a verdade. The dishonest media did not explain that I called the fake news. Principalmente quando faz denúncias sobre o seu governo. Ele até bolou um concurso para eleger o meio de comunicação mais mentiroso. Mas é como um sábio senador disse uma vez, você tem direito a ter suas opiniões, claro, mas você não pode criar seus próprios fatos. Fatos são fatos. A verdade é a verdade. Por isso, eu acho muito importante apoiar a imprensa livre agora. Ela está ameaçada. O governo americano inventou o termo fatos alternativos. Eu nem sei o que isso quer dizer, mas eles vivem repetindo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Lá em 1971, o então presidente Richard Nixon não conseguiu calar a mídia, porque o jornal The Washington Post também conseguiu pôr as mãos nos documentos que mostravam a farsa sobre a Guerra do Vietnã. Naquela época, o jornal tinha uma nova diretora, a primeira mulher a ocupar o cargo, interpretada por quem? Do you have the papers? It's my company. A diretora do Washington Post, Katharine Graham, praticamente desaparecia numa sala cheia de homens. Ela era o elefante branco na sala. Estava lá, mas ninguém prestava atenção nela. E ela não tinha coragem de falar e teve que encontrar sua voz. Ela teve que decidir. Deixava essa história para lá ou publicava os documentos e corria o risco de ser presa. Uma decisão nada fácil. E como se não fosse bastante, ela ainda tinha que enfrentar o preconceito de um universo dominado pelos homens. Do you ever felt voiceless? É claro que eu já me senti sem voz no meio de um monte de homens. Quantas vezes já estive numa reunião em que dou uma ideia e ninguém ouve? E segundos depois, um homem repete aquela mesma ideia e todo mundo diz, essa é uma grande ideia. Mas de lá para cá, o mundo mudou e vai continuar a mudar. Esse é outro tema que fez Spielberg lançar o filme logo. Hollywood assiste a uma onda de acusações de assédio sexual. Eu me sentia vingado quando as mulheres começaram a se manifestar sobre isso. E não importa se esse abuso aconteceu há 50 segundos ou 50 anos, o trauma não prescreve. Não vou contar o final do filme, é claro. Mas na história real, logo depois desse escândalo, surgiu outro, chamado Watergate. E o presidente Richard Nixon, que não conseguiu calar a imprensa na época, se viu obrigado a renunciar. Um eterno retorno. A Guarda Costeira da Itália resgatou 84 imigrantes no mar Mediterrâneo. O barco deles começou a afundar pouco depois de sair da Líbia rumo à ilha de Lampedusa. 8 pessoas morreram afogadas. Pelo menos 32 pessoas estão desaparecidas depois de uma colisão entre 2 navios na China. O acidente foi às 8 da noite de sábado, horário de Brasília, e envolveu um petroleiro do Irã e um cargueiro de Hong Kong.
Todos os desaparecidos são da embarcação iraniana, que pegou fogo logo após o acidente e derramou óleo no mar. Os tripulantes chineses do outro navio foram resgatados. Uma técnica que promete curar doenças genéticas e ajudar no tratamento do câncer está cada vez mais perto de ser testada em seres humanos. Há 2 anos, aqui no Fantástico, nós falamos sobre essa novidade da ciência capaz de alterar o DNA. Agora, já tem gente fazendo experiência genética no próprio corpo. Onde isso vai parar? Parecia uma conversa informal sobre ciência. O palestrante tem doutorado em bioquímica. Trabalhou na NASA, a Agência Espacial Americana. Construiu uma bela carreira científica. Mas hoje ele quer mais. Quer fazer história. De repente ele mostra uma seringa e anuncia: vou fazer uma experiência. E se aplica uma injeção de uma mistura, segundo ele, que muda o DNA das células para ele ficar mais musculoso. Nós localizamos esse homem na Califórnia. Ele se chama Josiah Zayner. Falamos com o Josiah pela internet. E aí, Josiah, tá dando resultado? Eu me apliquei no começo de outubro. Mesmo que tenha alterado o meu DNA, ainda não deu tempo para o efeito aparecer mesmo nos músculos. No experimento, ele usou uma nova técnica de engenharia genética, que está na moda: CRISPR. É uma sigla em inglês. Antes de explicar o CRISPR, vamos falar do famoso DNA. Tudo gira em torno dele. Lembra, todos nós somos formados por células pequenininhas, microscópicas. Dentro da célula fica o núcleo. E dentro do núcleo está o DNA. Olha, a cor dos olhos, a inteligência e também algumas doenças. Até pouco tempo atrás, para mexer diretamente no DNA, os cientistas usavam técnicas caras, que davam muito erro e eram difíceis. Você precisava ser um pós-doutor com formação fantástica em genética para poder trabalhar com essas tecnologias mais antigas. Até que surgiu há cerca de 5 anos o CRISPR. Você faz em qualquer laboratório, você consegue fazer essa técnica de engenharia genética e basicamente em qualquer parte do mundo hoje em dia. O CRISPR é esse líquido, nesse tubo. É uma mistura de uma proteína e de material genético. E é programável. O cientista consegue mandar o CRISPR para um ponto específico do DNA. Imagine que esse trilho de trenzinho seja o DNA. O CRISPR vai lá e pode tirar um pedaço, ou seja, uma parte do material genético da pessoa, exatamente onde é preciso. E depois ainda emenda as pontas. Ou então, o que o CRISPR também pode fazer é tirar um pedaço do DNA que causa uma doença e trocar por outro. Para corrigir problemas que tem no nosso DNA que possam ser corrigidas por essa técnica de engenharia genética. Encontramos o Dr. Tiago no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é médico em Vitória, mas é na Universidade Columbia, em Nova York, que ele faz estudos com CRISPR para curar uma doença, a retinose pigmentar, causada por um defeito no DNA e que aos poucos provoca cegueira. A ideia é pegar células da pele do paciente, transformar em células de olho e aí usar o CRISPR. Nós aplicamos o CRISPR nessa célula em laboratório, essa célula foi corrigida, ela não tem mais o defeito genético e a gente tenderia a colocar essas células de volta no olho do paciente. Em ratos vem dando certo. É uma esperança para pessoas como o André, que tem a doença. Eu só enxergo para frente, nada para os lados, nada para cima, para baixo. Vamos lá, gente, muito obrigado. Aos 45 anos, o André era vendedor, mas está aposentado por invalidez. Enxergar os números ali é impossível. O estudo do Dr. Tiago para curar a doença do André é só um entre centenas que estão sendo feitos no mundo todo para vários tipos de doença usando a técnica do CRISPR. E muitos desses estudos já estão em fase avançada, em fase de testes com seres humanos. Lá na Califórnia, o Josiah, aquele que se aplicou uma solução de CRISPR para ver se ficava mais musculoso, ele acha que essa ousadia que ele teve, que essa loucura que ele fez, pode ter ajudado a apressar os estudos
estudos científicos. Se foi mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas não acho loucura pensar que o que eu fiz pode ter incentivado os cientistas a começar logo experiências com seres humanos. A China é o centro desse universo. É lá que existem projetos muito avançados de usar o CRISPR para fortalecer as células do sistema imunológico, devolver essas células para o organismo para que elas combatam câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. Na Inglaterra, tem um grupo de cientistas, até mais de um, olhando o CRISPR para tratar leucemia. De volta aos Estados Unidos, existem cientistas que estão cuidando de doenças raras do sangue usando o CRISPR. E também tem um grupo fazendo manipulação genética de embriões humanos. Esse é um tema super polêmico. E aqui no Brasil, tem muita gente usando o CRISPR também. Não em seres humanos, mas no laboratório, para estudar células. Na USP, o grupo do professor Okamoto analisa células de tumores. A técnica CRISPR nos ajuda a identificar quais são os genes que são importantes para o desenvolvimento de um tumor, para o desenvolvimento de novos tratamentos. O CRISPR é uma grande promessa, mas para o professor, uma experiência como a do Josiah, que injetou CRISPR direto no próprio organismo, é mais show do que ciência. Ao ser injetado no organismo, muito desse material ele é decomposto, ele não chega onde tem que chegar. Ainda não é possível fazer uma alteração genética em todas as células de uma pessoa. Josiah, você fez para funcionar ou para chamar atenção? Olha, eu não sabia se ia funcionar, mas alguém tinha que testar. Eu também queria chamar a atenção para o fato de que dá sim para fazer uma experiência genética dessas por menos de $500 em casa mesmo. Ah, loucura. O Josiah ganha vida vendendo pela internet kits de CRISPR para experiências caseiras. Eu tenho uns dilemas éticos e morais o tempo todo. Eu não quero causar mal a ninguém. As pessoas precisam se informar bastante antes de fazer uma experiência dessas. O CRISPR é realmente revolucionário. Até que ponto isso pode ser feito no ser humano, tem alguns caminhos ainda a serem percorridos. Que esse caminho não seja muito longo. É o que esperam os pacientes como o André, que tem uma doença que um dia pode ser curada com o CRISPR. Isso desafia, a medicina, mas eu acredito que eles devam conseguir. Gostaria muito. Próximo bloco, a imagem do Réveillon que emocionou e provocou polêmica esta semana. No mundo onde todo mundo posa pra foto o tempo todo, o menino ali, sendo menino, sem pose nenhuma, mexeu com muita gente. O que será? O Papa Francisco aproveitou a tradicional cerimônia de batismo na Capela Sistina, no Vaticano, para defender a amamentação em público. Durante o batismo de 34 bebês, o Papa deixou as mães à vontade para amamentar as crianças e chamou o ato de linguagem do amor. Dateli da mangiare, que anche questo è un linguaggio di amore. A Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 6 meses de idade, o leite materno deva ser o único alimento da criança. Um menino negro, sem camisa, no mar de Copacabana durante a queima de fogos no Réveillon semana passada. Esse retrato gerou uma discussão intensa nas redes sociais e ganhou leituras muito diferentes. Repare bem, o que essa foto diz para você? Num certo dia do ano, a praia de todo dia se revela num mar de pedidos, em esperanças e sorrisos. As ondas puladas trazem mais sorte. É só olhar para o céu. E foi o que ele fez. Entre tantas fotos tiradas nesse dia, esta foi a que atraiu mais olhares e provocou mais comentários na internet. É a nossa sociedade de costas para os excluídos. A desigualdade neste país é clara e cruel. O retrato do Brasil. Cuidado com o preconceito. É só uma criança vendo a festa. Se fosse um menino branco ali olhando e pensando, teria a mesma repercussão. Todos em seus celulares e este menino apenas apreciando os fogos. A foto é linda pelo olhar do menino na água, só isso. Tanta polêmica num instante. Fato é que no mundo onde todo mundo posa pra foto o tempo todo, o menino, sendo menino, sem pose
Parece que esse garoto está levando às alturas assim suas preces, seus pedidos. Ele está curtindo aquele momento. A família dele deve estar por perto. Você quando olha assim, você acha que é uma foto alegre de Réveillon ou uma foto que te deixa mais assim... Triste? Acho que triste. Triste, emocionado, pobre, rico. Cada pessoa responde a essa foto a partir do seu mundo interno, da sua realidade psíquica, aquilo que faz com que ela funcione de uma ou de outra maneira. O fotógrafo Lucas Landau estava na beira do mar na hora da contagem regressiva. Ele viu o menino e só conseguiu perguntar sua idade, 9 anos. O Fantástico apurou que o menino se chama Leonardo, estudante e morador de uma favela na zona norte do Rio. Ele estava na praia com os 3 irmãos e a mãe. Ela não quis dar entrevista. Mas a imagem de Leonardo já diz muito. É que no lugar dele poderia estar qualquer um. Porque o menino é mais que foto, é sentimento. Eu cheguei aqui com 15 anos e eu dormia na praia e ficava aqui várias vezes. Dos primeiros anos de Réveillon, fui sozinho aqui na praia. Assim? Assim. Não tinha família, não tinha ninguém aqui. Essa foto me lembra muito de mim naquela época. De certo modo, o menino se sentia como o próprio ano novo que chegava. A frase é do jornalista e escritor Carlos Heitor Coni. Coni morreu na noite desta sexta-feira aqui no Rio. Ele tinha 91 anos. Numa crônica publicada na Folha de São Paulo no dia 31 de dezembro de 2010, ele falava sobre os sentimentos que vêm com o ano novo. É como se muitos anos antes desse Réveillon, ele já conhecesse o menino. Um 2018 com gosto e a força da esperança. Que as palavras sempre tão exatas de Carlos Heitor Coni sejam o espelho deste ano que começou agora. Tomara, é o que a gente deseja. Fantástico, então termina aqui. Ótimo fim de noite pra você e até semana que vem. Tenha uma semana fantástica. Vem aí o Domingo Maior com o colossal Arnold Schwarzenegger. Um abraço. Tchau. Parte do mundo hoje em dia. O CRISPR é esse líquido, nesse tubo. É uma mistura de uma proteína e de material genético. E é programável. O cientista consegue mandar o CRISPR para um ponto específico do DNA. Imagine que esse trilho de trenzinho seja o DNA. O CRISPR vai lá e pode tirar um pedaço, ou seja, uma parte do material genético da pessoa, exatamente onde é preciso. E depois ainda emenda as pontas. Ou então, o que o CRISPR também pode fazer é tirar um pedaço do DNA que causa uma doença e trocar por outro. Para corrigir problemas que tem no nosso DNA que possam ser corrigidas por essa técnica de engenharia genética. Encontramos o Dr. Tiago no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é médico em Vitória, mas é na Universidade Columbia, em Nova York, que ele faz estudos com CRISPR para curar uma doença, a retinose pigmentar, causada por um defeito no DNA e que aos poucos provoca cegueira. A ideia é pegar células da pele do paciente, transformar em células de olho e aí usar o CRISPR. Nós aplicamos o CRISPR nessa célula em laboratório, essa célula foi corrigida, ela não tem mais o defeito genético e a gente tenderia a colocar essas células de volta no olho do paciente. Em ratos vem dando certo. É uma esperança para pessoas como o André, que tem a doença. Eu só enxergo para frente, nada para os lados, nada para cima, para baixo. Vamos lá, gente, muito obrigado. Aos 45 anos, o André era vendedor, mas está aposentado por invalidez. Enxergar os números ali é impossível. O estudo do Dr. Tiago para curar a doença do André é só um entre centenas que estão sendo feitos no mundo todo para vários tipos de doença usando a técnica do CRISPR. E muitos desses estudos já estão em fase avançada, em fase de testes com seres humanos. Lá na Califórnia, o Josiah, aquele que se aplicou uma solução de CRISPR para ver se ficava mais musculoso, ele acha que essa ousadia que ele teve, que essa loucura que ele fez, pode ter ajudado a apressar os
os estudos científicos. Se foi mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas não acho loucura pensar que o que eu fiz pode ter incentivado os cientistas a começar logo experiências com seres humanos. A China é o centro desse universo. É lá que existem projetos muito avançados de usar o CRISPR para fortalecer as células do sistema imunológico, devolver essas células para o organismo para que elas combatam câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. Na Inglaterra, tem um grupo de cientistas, até mais de um, olhando o CRISPR para tratar leucemia. De volta aos Estados Unidos, existem cientistas que estão cuidando de doenças raras do sangue usando o CRISPR e também das pontas. Ou então, o que o CRISPR também pode fazer é tirar um pedaço do DNA que causa uma doença e trocar por outro. Para corrigir problemas que tem no nosso DNA que possam ser corrigidas por essa técnica de engenharia genética. Encontramos o Dr. Tiago no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é médico em Vitória, mas é na Universidade Columbia, em Nova York, que ele faz estudos com CRISPR para curar uma doença, a retinose pigmentar, causada por um defeito no DNA e que aos poucos provoca cegueira. A ideia é pegar células da pele do paciente, transformar em células de olho e aí usar o CRISPR. Nós aplicamos o CRISPR nessa célula em laboratório, essa célula foi corrigida, ela não tem mais o defeito genético e a gente tenderia a colocar essas células de volta no olho do paciente. Em ratos vem dando certo. É uma esperança para pessoas como o André, que tem a doença. Eu só enxergo para frente, nada para os lados, nada para cima, para baixo. Vamos lá, gente, muito obrigado. Aos 45 anos, o André era vendedor, mas está aposentado por invalidez. Enxergar os números ali é impossível. O estudo do Dr. Tiago para curar a doença do André é só um entre centenas que estão sendo feitos no mundo todo para vários tipos de doença usando a técnica do CRISPR. E muitos desses estudos já estão em fase avançada, em fase de testes com seres humanos. Lá na Califórnia, o Josiah, aquele que se aplicou uma solução de CRISPR para ver se ficava mais musculoso, ele acha que essa ousadia que ele teve, que essa loucura que ele fez, pode ter ajudado a apressar os estudos científicos. Se foi mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas não acho loucura pensar que o que eu fiz pode ter incentivado os cientistas a começar logo experiências com seres humanos. A China é o centro desse universo. É lá que existem projetos muito avançados de usar o CRISPR para fortalecer as células do sistema imunológico, devolver essas células para o organismo para que elas combatam câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. Na Inglaterra, tem um grupo de cientistas, até mais de um, olhando o CRISPR para tratar leucemia. De volta aos Estados Unidos, existem cientistas que estão cuidando de doenças raras do sangue usando o CRISPR. E também tem um grupo fazendo manipulação genética de embriões humanos. Esse é um tema super polêmico. E aqui no Brasil, tem muita gente usando o CRISPR também. Não em seres humanos, mas no laboratório, para estudar células. Na USP, o grupo do professor Okamoto analisa células de tumores. A técnica CRISPR nos ajuda a identificar quais são os genes que são importantes para o desenvolvimento de um tumor, para o desenvolvimento de novos tratamentos. Everton, de 25 anos, foi criado nas quebradas da Grande São Paulo. Eu era muito problemático, já fui expulso da escola. Então, assim, eu sou realmente aquele cara que você olha e fala, é o próximo a estar nas estatísticas do cemitério ou do sistema carcerário. O movimento cultural da periferia o resgatou do abandono. O hip hop salvou minha vida, o rap salvou minha vida, a dança salvou minha vida. Ganhou uma bolsa para estudar direito. E a primeira missão do aprendiz de advogado foi visitar o irmão na cadeia. E você pensa, um estudante de direito, no início da faculdade, indo visitar o irmão. E vários amigos meus de infância, inclusive, que estudaram comigo, estavam na mesma cela. Ele ficou preso aproximadamente 8 meses, 9, e ele foi absolvido por falta de provas. O que é tráfico? De tráfico. Elion tem 21 anos e trabalha numa barbearia.
Dei a volta por cima, né, cara? Hoje em dia eu virei barbeiro, aí tô tranquilo. Segui o exemplo aí do meu irmão aí, que é um cara trabalhador, estudioso, né, cara? Pra gente que é barbeiro, né, cara, não tem crise, né? O cabelo tá sempre crescendo, né? Tá sempre cortando, né? Mas essa mesma crise desdenhada pelo irmão provoca calafrios em Everton. Eu não posso falhar. A minha vida, ela não tem margem para erro. Como 72,7% dos jovens ouvidos pela pesquisa, Everton gostaria de começar a carreira com carteira assinada. Acaba tendo esse sonho de se formar, se tornar um advogado e abrir seu próprio escritório. Mas se eu puder ter uma certa estabilidade até conseguir concretizar diversos sonhos, sim. Está caminhando para isso. Já arranjou um estágio numa empresa de importação e exportação. Ainda que não seja exatamente o que ele esperava. O trabalho, por mais estressante que ele seja, às vezes mais desagradável que seja, se a remuneração é boa, acaba sendo uma motivação para que a pessoa possa continuar lá. E aí a felicidade dela não vai ser o trabalho, vai ser o que transcende a esse trabalho. Se vai sair contratado ou não, mais um foco de tensão. Se você não tiver um bom psicológico, se você não tiver um preparo, assim, um certo autocontrole, você surta. É uma marca da geração Z. 36% fazem ou já fizeram terapia. 17% já fizeram uso de antidepressivos ou ansiolíticos. O que você sente? É uma angústia? O que é, assim? Eu fico tenso, eu fico nervoso, achando que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar. Fico ansioso, preocupado. Uhum. E você começou a fazer algum tipo de tratamento já? Sim. Uhum. Terapia? Terapia e medicamento. Se Hollywood tem um Olimpo, eles estão lá no topo. Tom Hanks, Meryl Streep e o diretor Steven Spielberg. Os três se juntam agora pela primeira vez para fazer um filme a toque de caixa. Eu pergunto pro Spielberg por que ele se desdobrou para fazer um filme tão rápido. Eu li o roteiro e pensei, nossa, tem certeza que isso não foi escrito sobre os dias de hoje? A história se passa em 1971, mas se você inverter o 1 pelo 7, é 2017. É exatamente o que está acontecendo hoje. E eu sabia que teria um público com ouvidos bem abertos para essa história. A história do filme é real. Um escândalo que ficou conhecido como Papéis do Pentágono. Era a época da Guerra do Vietnã. E o governo americano estava escondendo de todo mundo que estava perdendo a guerra por lá. Mas um funcionário conseguiu documentos secretos que revelavam a verdade. E entregou tudo para o jornal The New York Times, que publicou na capa. O governo americano processou o jornal e o impediu de continuar fazendo mais reportagens sobre o assunto. Eu pergunto se o Tom Hanks também acha que há alguma relação daquele período com os dias de hoje. Os paralelos são incríveis. O governo americano está novamente tentando esconder a verdade, denegrir a imprensa e deixando tudo meio obscuro. Ele se refere à cruzada do presidente americano Donald Trump contra a mídia. O ex-apresentador de reality show insiste que a imprensa americana não fala a verdade. The dishonest media did not explain that I called the fake news. Principalmente quando faz denúncias sobre o seu governo. Ele até bolou um concurso para eleger o meio de comunicação mais mentiroso. Mas é como um sábio senador disse uma vez, você tem direito a ter suas opiniões, claro, mas você não pode criar seus próprios fatos. Fatos são fatos. A verdade é a verdade. Por isso, eu acho muito importante apoiar a imprensa livre agora. Ela está ameaçada. O governo americano inventou o termo fatos alternativos. Eu nem sei o que isso quer dizer, mas eles vivem repetindo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Lá em 1971, o então presidente Richard Nixon não conseguiu calar a mídia, porque o jornal The Washington Post também conseguiu pôr às mãos os documentos que mostravam a farsa sobre a Guerra do Vietnã. Naquela época, o jornal tinha uma nova diretora, a primeira mulher a ocupar o cargo, interpretada por quem? Do you have the papers? It's my company. A diretora do Washington Post, Catherine Graham, pratica em determinado momento a propriedade desse grupo.
foi essa fórmula da propina que levou para a cadeia 4 ex-secretários e o ex-governador José Melo, do PROS. Melo governou o Amazonas até maio do ano passado, quando teve o mandato cassado por compra de votos. Escândalo revelado pelo Fantástico em 2015. Ele foi preso no último dia do ano, quando se preparava para o Réveillon em casa. Uma mansão avaliada em 7 milhões de reais. Foi nesta cela na Polícia Federal que o ex-governador José Melo passou o Réveillon. É um lugar pequeno, são 5 metros de comprimento, mais ou menos 1,5 metro de largura, um colchão e aqui no fundo fica o banheiro. Essa semana, José Melo e todos os suspeitos foram transferidos para presídios estaduais. Pode, ladrão, ladrão! O pivô do esquema era o empresário e médico Mohamed Mustafa, que gerenciava 3 unidades de saúde no Amazonas. Parte desses serviços não era prestado e em relação a outros contratos havia um superfaturamento de cerca de 30%. Esse dinheiro era recebido por parte dos empresários e devolvido ao líder da organização criminosa, que era Mohamed Mustafa. O empresário já tinha sido preso em 2016 e a Polícia Federal apreendeu mais de 50 celulares. Na memória dos aparelhos, centenas de arquivos que revelam como o dinheiro era desviado. Um dos arquivos é a reunião que mostramos no início da reportagem. Uma sócia de Mustafa grava tudo escondido. Ele desconfiava que estava sendo investigado e contrata um advogado. Está legalizando o ilegal. Mas é que o errado, Mohamed, tem que ser bem feito. Por exemplo, esterilização. Eu não faço um pouquinho para dizer que aquele pouquinho está com sobrepreço. Eu não faço nada. Segundo a PF, parte do dinheiro desviado bancou agrados de luxo para os ex-secretários presos. O da Saúde, Pedro Elias, foi ao Rio de Janeiro e se hospedou no Copacabana Palace. A conta, entre hotel, carro e segurança, quase 50 mil reais. Para o secretário da Fazenda, Afonso Lobo, vinhos que, segundo a PF, custam pelo menos 33 mil reais. Além disso, proporcionava também viagens em jatinho particular. Este empresário, ele gostava de se gabar por corromper, né? Ele dizia que isso era como se fosse o dom dele. Para a polícia, Evandro Melo, irmão do ex-governador, foi quem recebeu mais propina. Era o secretário de Administração e Gestão, a quem o empresário afirmava pagar 300 mil reais por mês. Em nota, Evandro Melo diz que não cometeu crime e que a investigação é um grande erro. Pedro Elias não se manifestou e Afonso Lobo... Gente, eu vim aqui pra falar sobre... Casal Brumar. A internet está numa torcida por esse romance. Ainda mais com essas fotos da Bruna e do jogador Neymar juntos de novo, curtindo o Réveillon. O que vai acontecer na vida real? E o que vai acontecer na ficção? Nosso futuro depende das nossas escolhas ou o destino é implacável? O principal questionamento da novela serve para todos, né? Eu acho que você faz escolhas e vai administrando o que o destino coloca no seu caminho. Eu concordo, mas eu acho que as nossas escolhas podem mudar definem tudo. muita coisa. Tanto faz se é a escolha ou o destino. O que vem por aí é muita emoção. Deus salve, viu? Hey! She was a true love of mine. E olha, sabe quem é que mais está no momento de fazer escolhas? A geração Z. Ganhar bem e ter estabilidade no trabalho ou correr atrás do que gosta e lutar para ser feliz. Os filhos da era conectada, que não conheceram um mundo sem internet, tiveram um choque de realidade com a crise econômica. É o que mostra uma pesquisa exclusiva. O que houve com aquela rebeldia incontida? Eu acho que eu me sinto preso e incapaz. Se eu não me sentisse preso e incapaz, eu estaria completamente incendiário. Onde foi parar a liberdade do desapego? Eu não dou conta de ser autônomo, de não ter carteira assinada, não é pra mim. Em que dilemas mergulha a juventude do século XXI? Felicidade ganha bem, estabilidade. Aí a estabilidade fica aqui no meio, brigando com isso tudo.
Desde 2013, a PUC do Rio Grande do Sul estuda as aspirações da juventude brasileira. No ano passado, de março a outubro, os pesquisadores ouviram em todo o país 1.640 jovens entre 18 e 34 anos. O resultado foi uma guinada de comportamento. Ser feliz perdeu importância para a ideia de ganhar dinheiro. Em 2013, antes da crise, a prioridade para 48% deles era a felicidade no trabalho contra 34% que queriam ganhar bem. Hoje, são 38% querendo mais dinheiro no bolso no fim do mês, contra só 29% que ainda priorizam fazer o que gostam. Um jovem com uma cabeça talvez até um pouco mais conservadora em relação ao seu futuro profissional, à sua carreira, dentro de uma ideia de talvez achar uma posição e conseguir ser alguém, trabalhar com o que gosta, mas com um sonho de estabilidade. Será que o senso prático da chamada geração Z... Tende a esse trabalho. Se vai sair contratado ou não, mais um foco de tensão. Se você não tiver um bom psicológico, se você não tiver um preparo, assim, um certo autocontrole, você surta. É uma marca da geração Z. 36% fazem ou já fizeram terapia. 17% já fizeram uso de antidepressivos ou ansiolíticos. O que você sente? É uma angústia? O que é? Assim? Eu fico tenso, eu fico nervoso, achando que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar. Fico ansioso, preocupado. Uhum. E você começou a fazer algum tipo de tratamento já? Sim. Uhum. Terapia? Terapia e medicamento. O futuro do Brasil também tira o sono dos jovens. Você se liga em política? O que você pensa sobre isso? Eu já fui mais preocupado do que eu sou agora. Eu decidi fingir que eu não tô vendo para eu ter alguma sanidade mental. 80% se dizem preocupados com o país que temos. Eu gostaria de um país que não tivesse tanta pobreza. Eu quero um país inclusivo, onde eu possa entrar num tribunal e eu ver um juiz negro, onde eu possa ser atendido por um médico negro. 59,8% querem uma democracia mais participativa e uma reforma que troque os políticos que estão no poder. E me parece que esse clamor seja no sentido de, puxa, me ouve, ou, ops, tô aqui, faz alguma coisa por quem tá aqui também. Parem só de se proteger, vocês não estão numa ilha. A expressão política da geração Z extrapola os partidos. Pode ser se vestindo de Mulher Maravilha para brincar com as crianças da periferia, como faz Valéria. O serviço voluntário é luz na minha vida. A gente precisa de gente para ser gente. Quando você se aproxima do outro, quando você sai do conforto da sua casa, no fim de semana, e estende a mão para quem está precisando, você se torna mais humano. Ou pode se manifestar no ativismo militante de Everton, que nasceu no movimento negro e que faz do rap uma ponte entre dois mundos. Os dois tipos de grupo, tanto os grupos dos doutrinadores intelectuais, pensadores, do mestrado, doutorado, quanto a Dona Maria, que não cursou nem a segunda série, consegue entender. Aqui eu vi 2 vídeos desses, né? Você estava lá na Ordem dos Advogados do Brasil e estava numa quebrada, falando a mesma poesia. A mesma coisa, sem tirar nenhuma vírgula. Estudante de direito, pensador da ciência jurídica. Meu lugar é no tribunal, argumento coeso, mas estarei lá defendendo o réu e não sendo preso. Eu tô sendo um cara que eu tô me transformando num elo, numa ponte de ligação, que consegue compreender o pensamento do empresário que faz um contrato de milhões e do cara que tá na periferia pensando em roubar um ônibus. E isso serve pra quê, na sua opinião? Cara, eu acho que a gente pode chegar aí num futuro. Concurso para a mesma universidade onde estudou, a Federal de Goiás. É um cargo que é técnico, é nível médio, nada de administração do que eu estudei. Eu gosto, assim, do ambiente, de trabalhar na universidade, eu gosto dos meus colegas de trabalho, mas eu não me sinto realizada profissionalmente. O pai, delegado de polícia aposentado, vê na filha o espelho do próprio passado. Eu até estudei a vida inteira para ser médico, virei delegado, que não era o que eu queria, mostra assim um desencontro de paixões, né? Você vê alguma semelhança com o momento que a sua filha está vivendo? Sim, eu vejo sim, a gente sofre com isso. Pai e mãe sofrem com isso porque vê a luta, ela está buscando os caminhos, tenta várias opções e o mercado às vezes é cruel.
Mesmo assim, Valéria não acha que esteja trocando, aos 29 anos, a felicidade pelo trabalho. É difícil a gente falar de felicidade sem ter uma estabilidade profissional, né? Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal que agindo assim será vital para o teu coração. Everton, de 25 anos, foi criado nas quebradas da Grande São Paulo. Eu era muito problemático, já fui expulso da escola. Então, assim, eu sou realmente aquele cara que você olha e fala, é o próximo a estar nas estatísticas do cemitério ou do sistema carcerário. O movimento cultural da periferia o resgatou do abandono. O hip hop salvou minha vida, o rap salvou minha vida, a dança salvou minha vida. Ganhou uma bolsa para estudar direito. E a primeira missão do aprendiz de advogado foi visitar o irmão na cadeia. Você pensa, um estudante de direito, no início da faculdade, indo visitar o irmão. E vários amigos meus de infância, inclusive, que estudaram comigo, estavam na mesma cela. Ele ficou preso aproximadamente 8 meses, 9, e ele foi absolvido por falta de provas. O que é tráfico? De tráfico. Elion tem 21 anos e trabalha numa barbearia. Dei a volta por cima, né, cara? Hoje em dia eu virei barbeiro, aí tô tranquilo. Segui o exemplo aí do meu irmão aí, que é um cara trabalhador, estudioso, né, cara? Pra gente que é barbeiro, né, cara, não tem crise, né? O cabelo tá sempre crescendo, né? Tá sempre cortando, né? Mas essa mesma crise desdenhada pelo irmão provoca calafrios em Everton. Eu não posso falhar. A minha vida, ela não tem margem para erro. Como 72,7% dos jovens ouvidos pela pesquisa, Everton gostaria de começar a carreira com carteira assinada. Acaba tendo esse sonho de se formar, se tornar um advogado e abrir seu próprio escritório. Mas se eu puder ter uma certa estabilidade até conseguir concretizar diversos sonhos, sim. Está caminhando para isso. Já arranjou um estágio numa empresa de importação e exportação. Durante o batismo de 34 bebês, o Papa deixou as mães à vontade para amamentar as crianças e chamou o ato de linguagem do amor. Dateli da mangiare, que anche questo è un linguaggio di amore. A Organização Mundial da Saúde recomenda que até os 6 meses de idade o leite materno deva ser o único alimento da criança. Um menino negro sem camisa no mar de Copacabana durante a queima de fogos no Réveillon semana passada. Esse retrato gerou uma discussão intensa nas redes sociais e ganhou leituras muito diferentes. Repare bem, o que essa foto diz para você? Num certo dia do ano, a praia de todo dia se revela num mar de pedidos, em esperanças e sorrisos. As ondas puladas trazem mais sorte. É só olhar para o céu. E foi o que ele fez. Entre tantas fotos tiradas nesse dia, esta foi a que atraiu mais olhares e provocou mais comentários na internet. É a nossa sociedade de costas para os excluídos. A desigualdade neste país é clara e cruel. O retrato do Brasil. Cuidado com o preconceito. É só uma criança vendo a festa. Se fosse um menino branco ali olhando e pensando, teria a mesma repercussão. Todos em seus celulares e este menino apenas apreciando os fogos. A foto é linda pelo olhar do menino na água, só isso. Tanta polêmica num instante. Fato é que no mundo onde todo mundo posa pra foto o tempo todo, o menino, sendo menino, sem pose nenhuma, mexeu com muita gente. O que será? Parece que esse garoto está levando às alturas assim suas preces, seus pedidos. Ele está curtindo aquele momento. A família dele deve estar por perto. Você quando olha assim, você acha que é uma foto alegre de Réveillon ou uma foto que te deixa mais assim... Triste? Acho que triste. Triste, emocionado, pobre, rico. Cada pessoa responde a essa foto a partir do seu mundo interno, da sua realidade psíquica, aquilo que faz com que ela funcione de uma ou de outra maneira. O fotógrafo Lucas Landau estava na beira do mar na hora da contagem regressiva. Ele viu o menino e só conseguiu perguntar sua idade, 9 anos. O Fantástico apurou que o menino se chama Leonardo, estudante e morador de uma favela na zona norte do Rio. Ele estava na praia com os 3 irmãos e a mãe.
ela não quis dar entrevista. Mas a imagem de Leonardo já diz muito. É que no lugar dele poderia estar qualquer um. Porque o menino é mais que foto, é sentimento. Eu cheguei aqui com 15 anos. A ideia era só casas. A lei municipal não limita a altura máxima dos prédios. Além disso, as construções imponentes se espalharam também por causa de outra facilidade. Muitos prefeitos, vice-prefeitos foram construtores. Isso contribuiu fundamentalmente para essa corrida pelas alturas. O atual prefeito, ele é ligado à construtora, alguma construtora? Não, o vice sim. O vice é ligado à construção civil. Ele é um dos maiores construtores da cidade. Existem leis muito bem definidas, feitas através da audiência pública, feitas através de processos transparentes, onde esses prédios obtêm o licenciamento através de modelos estabelecidos. Em relação à sombra na praia, o prefeito prometeu ainda este ano aumentar a faixa de areia. Agora, resolver, de fato, dependendo da posição do sol e da hora do dia, de fato, ainda a sombra ela vai continuar. E assim, a cada andar que sobe, o desenho nas areias de Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, vai mudando. E a sombra avançando, dia após dia. É hoje, 40 milhões de reais desviados da educação em Alagoas. Cadê o dinheiro que estava aqui? É agora, as meninas superpoderosas. O vestido transparente. Ou a beleza das sardas. Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa. Com essas duas, tudo vira notícia. Até a nossa entrevista foi manchete antes mesmo de ir pro ar. Elas estão entre os brasileiros com mais seguidores. Sucesso absoluto nas redes sociais. Já passaram até astros internacionais, como Leonardo DiCaprio e Mariah Carey. E apesar da fama toda, essas duas amigas se comportam como duas amigas. Vê se tá certo aqui, tá pra frente. Tá direitinho, tudo direitinho. Tá bonitinho? Tá decente? Tá apresentado? Eita! Minha mãe adora ver Fantástico, gente, pelo amor de Deus, família inteira. E aí, ansiosas pra estreia? Ai, que orgulho que dá, A partir desta terça-feira, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine estão na nova novela da Sete, Deus Salve o Rei. Com muito orgulho que anuncio o noivado de minha filha, a princesa Gertena, com o Marquês de Cordona. Elas são as protagonistas de uma história medieval gravada com recursos super modernos. Pela primeira vez, uma novela ganhou uma cidade cenográfica totalmente coberta. Só assim, com controle total da luz, para ter um cenário europeu em pleno verão do Rio de Janeiro. As paisagens dessa história vêm de longe. Foi criado um banco com 4.000 imagens gravadas em 8 países do velho continente. E para tudo parecer perfeito, entra a computação gráfica. Deus Salve o Rei é a obra que... exatamente onde é preciso. E depois ainda emenda as pontas. Ou então, o que o CRISPR também pode fazer é tirar um pedaço do DNA que causa uma doença e trocar por outro. Para corrigir problemas que tem no nosso DNA que possam ser corrigidas por essa técnica de engenharia genética. Encontramos o Dr. Tiago no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é médico em Vitória, mas é na Universidade Columbia, em Nova York, que ele faz estudos com CRISPR para curar uma doença, a retinose pigmentar, causada por um defeito no DNA e que aos poucos provoca cegueira. A ideia é pegar células da pele do paciente, transformar em células de olho e aí usar o CRISPR. Nós aplicamos o CRISPR nessa célula em laboratório, essa célula foi corrigida, ela não tem mais o defeito genético e a gente tenderia a colocar essas células de volta no olho do paciente. Em ratos vem dando certo. É uma esperança para pessoas como o André, que tem a doença. Eu só enxergo para frente, nada para os lados, nada para cima, para baixo. Vamos lá, gente, muito obrigado. Aos 45 anos, o André era vendedor, mas está aposentado por invalidez. Enxergar os números ali é impossível.
O estudo do Dr. Tiago para curar a doença do André é só um entre centenas que estão sendo feitos no mundo todo para vários tipos de doença usando a técnica do CRISPR. E muitos desses estudos já estão em fase avançada, em fase de testes com seres humanos. Lá na Califórnia, o Josiah, aquele que se aplicou uma solução de CRISPR para ver se ficava mais musculoso, ele acha que essa ousadia que ele teve, que essa loucura que ele fez, pode ter ajudado a apressar os estudos científicos. Se foi mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas não acho loucura pensar que o que eu fiz pode ter incentivado os cientistas a começar logo experiências com seres humanos. A China é o centro desse universo. É lá que existem projetos muito avançados de usar o CRISPR para fortalecer as células do sistema imunológico, devolver essas células para o organismo para que elas combatam câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. Na Inglaterra, tem um grupo de cientistas, até mais de um, olhando o CRISPR para tratar leucemia. De volta aos Estados Unidos, existem cientistas que estão cuidando de doenças raras do sangue usando o CRISPR. E também tem um grupo fazendo manipulação genética de embriões humanos. Esse é um tema super polêmico. E aqui no Brasil, tem muita gente usando o CRISPR também. Não em seres humanos, mas no laboratório, para estudar células. Na USP, o grupo do professor Okamoto analisa células de tumores. A técnica CRISPR nos ajuda a identificar quais são os genes que são importantes. Das pontas. Ou então, o que o CRISPR também pode fazer é tirar um pedaço do DNA que causa uma doença e trocar por outro. Para corrigir problemas que tem no nosso DNA que possam ser corrigidas por essa técnica de engenharia genética. Encontramos o Dr. Tiago no Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é médico em Vitória, mas é na Universidade Columbia, em Nova York, que ele faz estudos com CRISPR para curar uma doença, a retinose pigmentar, causada por um defeito no DNA e que aos poucos provoca cegueira. A ideia é pegar células da pele do paciente, transformar em células de olho e aí usar o CRISPR. Nós aplicamos o CRISPR nessa célula em laboratório. Essa célula foi corrigida, ela não tem mais o defeito genético e a gente tenderia a colocar essas células de volta no olho do paciente. Em ratos vem dando certo. É uma esperança para pessoas como o André, que tem a doença. Eu só enxergo para frente, nada para os lados, nada para cima, para baixo. Vamos lá, gente, muito obrigado. Aos 45 anos, o André era vendedor, mas está aposentado por invalidez. Enxergar os números ali é impossível. O estudo do Dr. Tiago para curar a doença do André é só um entre centenas que estão sendo feitos no mundo todo para vários tipos de doença usando a técnica do CRISPR. E muitos desses estudos já estão em fase avançada, em fase de testes com seres humanos. Lá na Califórnia, o Josiah, aquele que se aplicou uma solução de CRISPR para ver se ficava mais musculoso, ele acha que essa ousadia que ele teve, que essa loucura que ele fez, pode ter ajudado a apressar os estudos científicos. Se foi mesmo, a gente nunca vai saber, né? Mas não acho loucura pensar que o que eu fiz pode ter incentivado os cientistas a começar logo experiências com seres humanos. A China é o centro desse universo. É lá que existem projetos muito avançados de usar o CRISPR para fortalecer as células do sistema imunológico, devolver essas células para o organismo para que elas combatam câncer de mama, de próstata, de pulmão, de bexiga. Na Inglaterra, tem um grupo de cientistas, até mais de um, olhando o CRISPR para tratar leucemia. De volta aos Estados Unidos, existem cientistas que estão cuidando de doenças raras do sangue usando o CRISPR. E também tem um grupo fazendo manipulação genética de embriões humanos. Esse é um tema super polêmico. E aqui no Brasil, tem muita gente usando o CRISPR também. Não em seres humanos, mas no laboratório, para estudar células. Na USP, o grupo do professor Okamoto analisa células de tumores. A técnica CRISPR nos ajuda a identificar quais são os genes que são importantes para o desenvolvimento de um tumor, para o desenvolvimento de novos tratamentos.